você curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar um pouquinho, Pai. Obrigado pelo que o Senhor já fez nessa reunião. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado pelas canções que foram entoadas. E espero que tenha agradado ao Senhor, que tenha agradado a Ti muito, meu Pai. Nós Te adoramos, Te bendizemos e pedimos que o Seu santo, maravilhoso e glorioso e grandioso Espírito esteja conosco. Na verdade Ele está conosco, mas que Ele se manifeste no nosso meio, Pai. Eu oro nessa hora, meu Deus, e eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Abra aí a sua Bíblia, João, o Evangelho de Jesus Cristo que João escreveu, no capítulo 21. O Evangelho de João, no capítulo 21. Você vai deixar essa Bíblia sua aberta aí, tá bom? Capítulo 21, versículo 15. Abriu? Deixa ela aberta aí no seu colo. Barulho de folha de Bíblia, olha. João capítulo 21. Olhem para aqui para mim, nós não vamos ler agora não, daqui a pouco eu vou ler com você. A memória, ela tem um poder impressionante. Eu estou encantado com a forma que o Senhor conduziu para que eu trouxesse essa mensagem ao coração de vocês essa noite. E a memória, ela tem um poder maravilhoso, tanto para o bem quanto para o mal. Lembrar nos faz ou muito bem, ou nos faz ou muito mal. Memória, ela tem esse poder. E eu, como psicanalista, eu trabalho demais com essas memórias. E a gente às vezes vai instigando as pessoas. Por quê, pastor? Porque você é o que é hoje, pelo que você viveu. E às vezes você esquece de muitas coisas que você viveu e a gente tenta te ajudar nessa questão aí. Memória, ela tem esse poder impressionante. E a gente tenta às vezes buscar algumas memórias e a gente não consegue. Mas muitas vezes uma memória, ela surge de algo que aconteceu no seu dia, do seu cotidiano. Muitas vezes um insight que você teve, um ato que você teve durante o dia, te remete a uma memória do passado. Um cheiro que você sente, um lavanda pop da sua professora do Boticário. Vocês lembram disso, da lavanda pop? Ninguém lembra do lavanda pop, não, irmão? Aquele perfume da Boticário, Tati, lavanda pop. É porque só vende lá na Bahia, irmãos. Aqui não vende esse trem, não, só pode. É o sabor de uma comida que você comeu na infância ou na adolescência. É uma bala que você trocava com o namorado ou com a namorada e passava de boca para boca e você fala assim, quando chupa essa bala, só lembro do miserável. A paixão faz muita coisa, irmão, muita coisa. Você sabe quando você está apaixonado é que depois de algum tempo que você olha para aquela pessoa assim, e fala assim, meu Deus, como eu tive coragem, Senhor. Como é que eu era cego desse jeito? A memória é uma foto que você pega e você olha. As fotos hoje são digitais e elas não têm tanto valor a não ser para expor a sua imagem. Mas as fotos impressas, você olha e tem aquela imagem, você, meu Deus do céu, como eu era feliz aqui, ó. Ou então você olha assim, nossa, essa foto aqui é para esquecer. Você há de convir que foto é um negócio complicadíssimo. Foto do passado é um negócio muito complicado. Ou você ama, ou você odeia a foto. Você ama quando você era feio pra caramba e olha e fala assim, meu Deus do céu, estou bem hoje. Agora quando você olha na foto que você era mais magro, e olha para hoje você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Misericórdia. E aí uns olham e se veem magros, outros olham e se veem gordos, os outros olham e trazem lembranças maravilhosas à sua mente, outros olham e falam assim, essa época aqui era para morrer. Você quer ver a foto de identidade antiga assim, né? Aquela foto 3x4 assim. Geralmente os adolescentes não gostam das fotos de criança. Eu costumo prestar atenção nisso, os adolescentes quando tem aquelas fotos de criança, eles costumam ou rasgar ou esconder. Por quê? Porque as mães tiram aquelas fotos deles com um passarinho, ou atrás de uma planta, ou só faz o menino passar vergonha. E eles tendem a rasgar. Deixa eu falar o que os adolescentes que estão aqui essa noite, lembrem-se. Não rasguem essas fotos,
Porque você vai ficar mais feio do que você é hoje. Então você vai olhar assim, meu Deus, eu era bonitinho demais. Isso passa, só. Isso aí tudo passa. Não rasga as fotos não, que você vai ficar top um dia desse daí. E eu falando sobre memória, um dia desses eu tive esse turbilhão de memórias na minha casa. Tudo começou com minha filha, que é muito discreta, a Maria Fernanda, como vocês sabem, é uma filha muito discreta, muito tímida, não é? Ela é tímida, ela fica no cantinho assim, ela quase não dança aqui na frente. Eu e a Maria em casa, minha sandália havaiana havia quebrado. Um frio, e aquela sandália havaiana quebrou. E para quem mora em Lafayette, igual eu, o Whindersson, a Simone, assim, praticamente Lafayette, eu falei assim, rapaz, eu não vou lá no centro comprar uma sandália agora, não. E eu também não vou ficar descalço, não. E aí eu disse, a Maria falou, a Maria pegava o pinguelinho assim da Havaiana e tentava colocar assim no buraquinho, eu andava, soltava, né? E eu, o santo prego de Israel. O título da mensagem hoje é, quem já teve uma Havaiana com prego embaixo? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Levanta a mão. Ah! Desse lado aqui, deixa eu ver, quem já teve uma Havaiana com prego embaixo? O Edgar levantou as duas mãos, né, Edgar? Ô, luta! E a Havaiana quebrada, eu tentando lá naquele frio, naquela manhã. Eu falei, eu não vou lá no centro de jeito nenhum comprar uma sandália. E eu falei, eu vou colocar um preguinho esse aqui. Mas antes eu perguntei assim, agora quem poderá me defender? E o preguinho falou assim, eu! Peguei o preguinho, fui no forno, fui no fogão, peguei o alicate e atravessei o Jordão. Calcei a Havaiana. Irmãos, e vocês sabem que quando o prego está na Havaiana, ele pode durar 2 anos ali. E eu falei que ninguém descubra esse prego aqui, meu Deus. Que ninguém ache esse prego aqui. Mas como colocar um prego na Havaiana é quase um milagre para a nossa geração, para os meninos de hoje. A Maria Fernanda ficou encantada com aquilo. Então todas as pessoas que chegavam em casa, adivinha? Ô pai, e a Havaiana? Eu combinei com a Maria, Maria não conta pra ninguém não, só. Maria, tem coisa que acontece aqui na casa, que você não pode falar pra ninguém. Mas ela ficava assim, contorcendo. Opa, e a Havaiana? E o problema do prego da Havaiana são 2, irmãos. O primeiro é que você não pode ir no banco com ela. Você tem que deixar a sandália do lado de fora e entrar, porque não entra. E o segundo é o barulho que aquilo faz. Cri, cri. E eu contei isso no encontro de casais que eu tive agora em Congonhas. E eu descobri que tinha um mais pobre que eu lá ainda. A irmã falou assim, mas pastor, é só você virar as pontinhas assim que ele encaixa no buraquinho, ninguém nem sabe, nem faz barulho. Eu logo pensei, falei assim, mais pobre que eu aí, ó, tá vendo? Já tem até a técnica já. É, pastor, o pinguelinho você vira assim, ó, que fica dentro do buraquinho certinho aqui, ó. Eu falei, trem. Havaianas com prego embaixo, quem já teve uma? Diga glória a Deus. Eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que serão parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o único propósito aqui nessa terra é ser parecido com Jesus. E essa Havaiana foi apenas o gatilho que disparou uma série de memórias em mim. Eu fui remetido à minha infância, onde muitas vezes eu tive várias Havaianas com prego embaixo, por pobreza mesmo. Nós do Nordeste, irmão, a gente às vezes sofre demais, muito. E essa Havaiana era parte do nosso corpo, nós íamos para todo lugar, era para a igreja, era para o aniversário, era para a escola, era para o batismo, era, enfim, para o casamento, era aquela branca e azul, né? Aquela branca e azul, e a gente ia para todo lugar. E eu fui remetido nesse momento em que eu ia para a igreja com essas Havaianas. Eu lembro de uma vez que eu tive uma sandália que não era Havaiana, que era a top das top do momento. Era uma sandália de rosto. Ela era acho que é de borracha, não sei, era uma borracha mais frágil. E ela era de pano de rosto, assim, irmão, aquilo fedia.
Aquilo fedia, um chulé desgraçado. Você andava na rua, a pessoa sentia do outro lado o chulézão, mas era da moda. E eu andei com aquilo, andei, mas a pobreza era tão grande, que no calcanhar fez um buraco. Então, para andar e ninguém saber que o calcanhar estava rasgado, a sandália, eu firmava o pé bem forte. Então eu andava assim, para ninguém ver a sandália. Então você firmava o calcanhar na sandália e ninguém via o buraco ali na sandália. E aí o problema era quando você tinha oportunidade na igreja. Vamos ouvir nosso irmão Wellington. Eu tinha que sair do banco e cantar. E aí que tinha que firmar o pé mesmo. Eu falava, Senhor, segura minha sandália, para que ninguém veja esse buracão aí de todo tamanho. E muitas vezes eu ia cantar uma canção morrendo de medo que as pessoas vissem aquele buraco naquela sandália. E eu lembrando disso, aquela sandália fedida. E eu nesse turbilhão de memórias, eu estava pensando e lembrando, gente, eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade no congresso de jovens, no cinema da minha igreja, da minha cidade. Teve um congresso de jovens onde o pastor Napoleão Falcão foi lá pregar, e eu com 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fui lembrando que a primeira vez que eu cantei na igreja, essa bola do joelho aqui, essa rótula que fala, né, não sei, essa bola aqui, era um concurso de música e que a gente ia disputar quem era o melhor cantor, e era a minha primeira vez que eu ia cantar, concurso de crianças, e quando eu fui cantar, todos conhecem a história, e aí a bola do joelho batia aqui, que eu sentia ela batendo no queixo aqui, irmão, de medo, de vergonha, aí eu fui lembrando que eu apanhava, porque eu ia assistir televisão, e não podia assistir televisão na época, era proibido. Alguns dos nossos pastores, eles faziam por ignorância, mas grande parte, hoje eu entendo isso, mas grande parte dos nossos pastores que nos proibiam as coisas, irmãos, era por amor a nós. E eu lembro que eu apanhava, porque eu assistia na casa do vizinho uma televisão escondida, e não podia assistir, porque era proibido. E aí eu pensando naquilo, eu falei, gente, mas o que é isso? E viam cenas na minha mente. E aí na minha adolescência eu lembro que eu fiz parte do círculo de oração das crianças, fiz parte do círculo de oração dos adolescentes, fiz parte da inspiração dominical com os jovens, e eu fiz parte, fui vocalista de 3 bandas, e nessa banda aí, a última era a banda Ágape, e a Grace se apaixonou por mim, doidinha por mim, e aí eu cantava e tal, aquela coisa toda, e eu falava, Senhor. Nisso eu lembrei que várias vezes, no interior, porque eu nasci no interior da Bahia, e daquele interior tinha ainda o interior daquele interior, então nós tínhamos dificuldade de acesso à roça, e nós alugávamos caixas de som assim, colocávamos em cima da C10, da D20, vocês não sabem o que é isso, né? D20, vocês lembram? D10, C10, então funcionava assim, primeiro o som, se sobrar algum lugar você vai, então irmão, nós subíamos naquilo, e nós íamos, cantávamos muito. E aí o João lá em casa chorando, e eu com o João no colo. E quando eu percebi, eu estava cantando, sou eu aquele, o grande eu sou. Vocês não conhecem essa também, né? Não, tá bom. Fala Deus. E todas aquelas, sempre que leio a história de Cristo, só as antigaças. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? E eu lembrava de quando eu cantava essas canções, que no meio da mata, do interior, lá no interiorzinho da Bahia, no meio da mata tinha uma família que estava reunida lá, uma famíliazinha que nós tínhamos cultos na quarta-feira, em que não tinha luz elétrica, e que o irmão só sabia dar 3 notas, então você tinha que cantar os hinos que tinha as 3 notas, e tinha um candeeirozinho, aquele candeeiro que sai fumaça preta, em que no outro dia, quando você ia limpar o nariz, você dizia, Senhor, que meleca preta é essa, Senhor? E eu pensando naquilo, veio aquele turbilhão de imagens na minha cabeça, na minha mente, e principalmente de quando a gente fazia essas coisas, a presença grandiosa e maravilhosa do Espírito Santo estava em todos os lugares. Eram canções inspiradas assim, eram momentos tão incríveis que o culto acabava, nós subíamos no carro e nós íamos chorando, um perigo, porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nos acompanhava. Nós não tínhamos luz elétrica, nós tínhamos muita coisa, mas uma coisa sempre nós tivemos: nós éramos alucinados por Jesus Cristo. Nós amávamos a Jesus.
Até que eu percebi que tinha um trem errado nesse turbilhão de imagens e de memórias que foi me trazendo nesse dia. E eu falei, Espírito Santo, tem um negócio aí estranho, não tem? O que você está querendo falar comigo, Espírito Santo? E sabe o que o Espírito Santo falou? Falou nada. Até que eu abri João, capítulo 21. E o versículo 15. Eu vim para esse texto. Essa introdução, irmãos, que eu trouxe para vocês dessas memórias, eu vou encerrar ela já no final. Já vou trazer a moral da história para todos vocês aqui. João capítulo 21 e versículo 15. Simão Barjonas, o filho de Jonas, Bartimeu, o filho de Timeu. João capítulo 21 e o versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. 16. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez perguntou Simão, filho de João: você me ama? Pedro se entristeceu. Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Fica com a sua Bíblia no colo. O Pedro é aquele tipo de pessoa exagerada. O discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, ao meu ver, é aquele que fala alto, é aquele que chama atenção. Você deve conhecer alguém aqui que chama atenção pra caramba, o líder, aquele que fala exagerado, aquele que tem uma autoestima assim inabalável. O Pedrão era esse, que tem uma autoestima inabalável, que vive a vida sem medo de ser feliz, que se tiver que andar sobre as águas, ele arrisca tudo e vai. O Pedrão é esse, o apóstolo Pedro é esse. Eu costumo dizer que o Pedro é aquele que tem aquele comportamento dominante, aquele que está à frente, é aquele boca suja às vezes, o entrão, o que não tem vergonha de nada, não está preocupado com as opiniões alheias. Esse é o Pedrão. Ele conheceu a Jesus quando Jesus pregava no mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago de água doce, um grande lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Como é que aconteceu isso, pastor? Jesus estava pregando e a multidão vinha aproximando de Jesus, e provavelmente Jesus ia de marcha ré, e a multidão ia aproximando de Jesus, até que chega um ponto que você não tem como ir para mais lugar algum. Pedro e os pescadores tinham passado a noite inteira tentando pegar algum peixe e não pegou nada. Jesus, então, vendo aquela multidão, disse: a única forma que eu tenho de pregar para essa multidão é entrando num barco. E esse barco era do bendito desse Pedro. Ele fala assim: moço, me presta seu barco aí. Então Jesus entra no barco de Pedro, e Jesus dando ordem no carro dos outros, e fala bem assim: ô moço, afasta mais um pouco, porque eu vou pregar aqui no seu barco. E Jesus está ali. Agora imagine Pedro, irmãos, cansado da noite inteira, sem pegar nada, e Jesus no barco pregando para a multidão, pregando. E provavelmente Pedro ouvindo essa pregação, quando ele encerra de pregar, fala assim: aqui, vocês podiam voltar para pescar novamente. E aí vem aquela famosa frase: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Nós não pegamos nada, mas como o Senhor é o mestre e está falando, nós vamos te obedecer. Então Pedro e os pescadores que já estavam lavando as redes, lembrem desse ato. Esse ato vai ser repetido há 3 anos à frente novamente. O Jesus que trata com as nossas memórias. E ele pega então essa rede e vai com os pescadores pescar. Lance a rede ali, ó, naquele lado. Eles lançam a rede, eles pegam tanto peixe, que os barcos quase foram a pique, quase naufragaram.
Quando Pedro vê aquilo tudo, aquela mensagem que Jesus pregava, aquelas coisas todas, e aquele milagre, ele disse assim: ô Jesus, ô mestre, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. E aqui está a primeira marca de quem encontra Jesus de verdade. Irmãos, cuidado com quem encontra Jesus e sai melhor. Desconfie do santão. Desconfie de todo aquele que encontra Jesus e fala assim: poxa, tá top. Porque assim como Isaías que encontrou a Deus, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou perecer, afasta-te de mim. Todas as pessoas que encontram com Jesus têm esse ato, esse medo, esse impacto da glória de Deus. Naquele momento, Pedro olha para Jesus e diz: afasta de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz bem assim para ele: a partir de agora, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Vocês vão precisar dessa informação daqui a pouco. Pedro encontra Jesus. Olha a cena: não tem peixe, agora tem muito peixe. Eu não sou pescador de peixe, eu sou um homem. Tem misericórdia de mim, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pedro então encontra Jesus. Imagino Jesus, digo eu, não a Bíblia, tá? Imagino Jesus dizendo bem assim: ah, neguinho, daqui 3 anos você vai lembrar disso. Daqui 3 anos você vai lembrar disso novamente. Afasta de mim, porque eu sou o pecador. Isaías fez a mesma coisa: ai de mim, porque eu sou o pecador, eu vou perecer. E essa profunda, inadequada arrependimento, esse profundo inadequado, a gente se sente inadequado diante da presença gloriosa de Jesus. É assim que o homem se sente. Qualquer um que encontra com Jesus não sai orgulhoso de si. Ninguém encontra Jesus e sai se sentindo o cara. Sai humilhado. É uma mistura de uma alegria intensa com terror. Porque encontrar com Jesus é isso. E se você olhar para a Bíblia, todas as vezes que as pessoas veem a glória de Deus, ou que encontram a Deus, ou que um anjo aparece para eles, a primeira coisa que o anjo fala assim: não temas, não tenha medo, calma aí, não temas. Por quê? Porque quando nós vemos a Deus, meu Deus, o que é isso? Calma, não vou fazer nada. E é por isso que todas as vezes que um anjo aparece, diz: não temas. Não, eu sei que você está com medo, eu sei que você está querendo morrer, eu sei que você está com medo. Calma, não temas. Todas as vezes que nós encontramos a glória de Deus, é assim que acontece. E Pedro é um dos 3 mais próximos de Jesus. O Pedrão, o dominante, o Pedro que fala alto, que as pessoas falam mais baixo. Pedro, não consigo falar mais baixo. Isso só tem lá na Bahia, isso não tem aqui não, tá, irmãos? Pedro é esse que recebe a revelação de quem era Jesus. Quem dizem por aí que eu sou? O Senhor é Moisés, o Senhor é isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é esse que recebe essa informação. E esse Pedro está comprometido demais com Jesus. Comprometido demais com esse Jesus. Jesus, eu estou fechado com você. Eu vou morrer por você. Eu estou com você e não abro. Todo mundo, Jesus, pode te abandonar, menos eu. Eu, Pedro, que você está dizendo aí, Pedro, que eu sou esse Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu sou sim, mas deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Eu vou ser julgado. Eu vou ser condenado. Eu vou morrer e ressuscitar o 3º dia. Eu imagino Pedro dizendo bem assim: tudo isso aí menos morrer. Você não vai morrer não. Quem tiver que tocar em você tem que passar por cima do meu cadáver primeiro. O Pedro, Petrus, fragmento de pedra. Ei Jesus, tu não, tu és o ungido. Você não vai morrer nada, eu morro no seu lugar, Jesus. O amor que eu tenho por você, Jesus, é o amor sacrificial. Eu morro no seu lugar. Quem for mexer com o Senhor, tem que passar por cima de mim primeiro. E ele era realmente comprometido com Jesus. Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eram frases do Pedro. Pedro, Petrus, fragmento de pedra. O meu amor por você, Jesus, é amor ágape. É amor sacrificial. Jesus diz: Pedro, Pedro, você está enganado a respeito de você mesmo.
Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu? Te negar? Você realmente não me conhece, Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Jamais te negarei, Jesus. Jesus, então, diz isso a Pedro. Antes do galo cantar, amanhã pela manhã, você me negará 3 vezes. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é preso, é levado de uma corte a outra corte, passa a noite sendo julgado, e durante essa noite é que Pedro nega Jesus a 3 vezes. E no livro de Lucas, eu fiquei um pouco assustado com isso. Lucas traz no seu evangelho, quando Pedro nega Jesus pela última vez, na terceira negação que ele fala para Jesus, Jesus e Pedro trocam olhares. Quando ele blasfema, quando ele grita e diz, eu não conheço esse homem, Jesus automaticamente olha nos olhos de Pedro. Sabe quando você faz errado, se sente mal? E sabe quando você faz errado e aquela pessoa que tanto você ama olha na sua cara e vê que você fez errado? Sabe o que é ser traído e você trocar olhar com a pessoa que você ama? Foi exatamente o que aconteceu com Pedro aqui, ó. Na terceira vez, Pedro nega. E aqui, esse Pedro cai num pranto desesperado e chora uma dor sem fim. Troquei olhares com o meu mestre e eu neguei 3 vezes. Ele negou bem negado, irmãos. Ninguém nega um outro assim, foi acidente 3 vezes. 3 vezes. Eu estava emocionado. Não, foi 3 vezes. Pedro cai num pranto desesperado e chora uma dor sem fim. Pedro desaparece da história. Jesus então é julgado, Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus ressuscita. E o Pedro? Pedro está lá chorando. Pedro está lá lamuriando numa angústia profunda. Jesus ressuscita, as mulheres vão até o túmulo. Vocês conhecem essa passagem. As mulheres vão até o túmulo e Maria Madalena recebe esse recado de Jesus. Ô Maria, avisa os meus irmãos, avisa os meus discípulos que eu vou encontrá-los na praia. Avisa para eles me encontrarem na praia. Avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los na praia. Imagina aquelas mulheres chegando na casa, porque os discípulos estavam morrendo de medo, porque o Messias morreu, o Salvador morreu. Está todo mundo perdido, está todo mundo enclausurado numa casa morrendo de medo. E aí chegam as mulheres e dizem, olha, aconteceu um milagre. O que? Jesus ressuscitou e está esperando vocês lá na praia. O quê? O quê? Imagina um se arrumando, não pode ser. E se vestindo e Pedro lá. Eu imagino Maria Madalena olhando para Pedro e falando assim, ô Pedro, você não vai não, Pedro? Como é que eu vou? Mas como é que Jesus falou? Fala para mim aí. Jesus falou assim, vai geral? Ou ele falou meu nome, Pedro? Jesus disse bem assim para mim. Avise aos meus discípulos e a Pedro, que eu estou esperando eles no mar da Galileia. E aí que a gente entra nesse texto. Isso está em Marcos capítulo 20. E aí que entra esse João 21 aqui agora. Esse momento aqui, eles estão lá novamente pescando. Os discípulos novamente pescando. E adivinha o que aconteceu com a pescaria? Pegaram nada. Já estavam guardando as redes. Até que Jesus na areia. Gente, Jesus tem um senso de humor incrível. Tem algum peixe aí? E ele falou, moço, tem não? Não pegamos nada, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Lança a rede do outro lado. Mas a gente passou a noite toda. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que eles obedecem e pegam 153 grandes peixes. João, esse que escreveu o Evangelho, diz, Pedro, tem um trem errado aqui, Pedro. É Jesus, Pedro. É Jesus, aquele lá é Jesus. Sabe o que o Pedrão faz? O afoito. Estava nu. Pedro se atira, veste a roupa e se atira do barco. E vai nadando até Jesus. Esse é o tipo
do Pedro. E vai nadando até Jesus para chegar antes. E chega antes de Jesus. Quando ele chega antes de Jesus, o afoito, eles têm aquele momento de comida. E Jesus então se manifesta a eles. Depois vocês leem isso aí no capítulo 21 todo de João. Está tudo isso lá. Eles comem, Jesus se manifesta a eles. E aí Jesus tem essa conversa cheia de memórias. Inclusive de várias memórias substitutivas com Pedro. O nosso último encontro nós trocamos olhares, Jesus. E eu estava te traindo e estava te negando. E agora Jesus encontra Pedro e fala assim: e aí Pedro, você me ama? Ah, irmão, você está de brincadeira. Eu acho que às vezes Jesus não tem dó de ninguém. O último encontro que a gente teve, você me pegou te traindo. E agora a pergunta que você me faz é se eu te amo. Jesus encontra Pedro e fala assim: oi Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, eu te amo. Você me ama? Uai, eu te amo, Jesus. Pela terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro se entristece. Fala: sou Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Há aqui uma cura para as 3 negações de Pedro. Porque os 3 dias em que ele passou chorando, provavelmente, ele já tinha entregado ao ministério, ele já tinha entregado o chamado, ele já tinha entregado tudo. Pela terceira vez: Pedro, você me ama? Ele se entristece, abaixa a cabeça e diz: Senhor, o Senhor sabe mesmo de todas as coisas, né? O Senhor sabe que eu te amo. Há aqui uma cura para as 3 negações de Pedro: 3 vezes arrependimento e reconhecimento, 3 vezes de reconhecimento e 3 vezes cura. Jesus substitui a memória da negação, acontecida há alguns dias atrás, 3 vezes pela memória de declaração de amor. Aqui um trocadilho de palavras que a nossa língua portuguesa não nos permite entender muito bem esse texto, mas eu quero trazer para vocês muito rapidamente. Para nós, os brasileiros que falamos o português, amor é uma coisa só. A gente ama os chips, a gente ama o cachorro e a gente ama a esposa. O cachorro lambe a sua boca, e você fala assim: ah, como eu te amo. E aí você olha para sua esposa e fala assim: ah, como eu te amo. E aí você olha para o ar-condicionado e fala assim: ah, como eu amo. E aí você olha para o seu filho e fala assim: ah, como eu amo. E aí você olha para sua casa e fala assim: como eu amo isso aqui. Amor para nós em português é uma palavra só. Mas no grego existem 4 tipos. Tem o storge, ou storge, que é o amor a coisas, a animais, a cadeira, ao carro. O storge é esse amor a coisas. Há o amor eros, que é o amor do sexo, o amor da cama, o amor erótico, o amor de um homem por uma mulher. Há o amor ágape, que é o amor sacrificial. É o que permite que você consiga perdoar 70 vezes 7. É o amor de Deus por você. E é o amor filéu, que é o amor de um amigo para o outro amigo. O amor de um amigo para o outro amigo. Então a forma correta em que essa conversa aconteceu foi dessa seguinte forma: Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ágape. E Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu te filéu. Segunda vez: Pedro, agapas-me. Jesus, eu só te filéu. Pela terceira vez, Jesus provavelmente entra, eu imagino Jesus entrando nos olhares das pessoas. Olha dentro do olho de Pedro e diz: Pedro, tu me agapes. Pedro se entristece, abaixa a cabeça, fala assim: ô Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu só te filéu. Eu só te filéu. Qual é o maior de todos os mandamentos que nós temos na palavra de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Esse é o maior de todos os mandamentos. E a falta de amor a Deus é, com toda certeza, o maior de todos os pecados.
E Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, tu me ágapes. O problema, irmãos, é que Pedro aqui descobre que não ama a Jesus o tanto que ele achava que amava. Você morre por mim, Pedro? Morro. Ô Pedro, você morre por mim, eu só consigo ser seu amigo. Pedro, você entregaria a sua vida por mim? Entrego. Pedro, você entregaria a sua vida por mim, Pedro? Eu só consigo ser seu amigo. Eu só consigo gostar de você. É o máximo que eu chego. Pedro aqui descobre que não ama a Jesus o tanto que ele achava que amava. E eu faço essa pergunta a todos vocês essa noite. Não me respondam. Respondam a todos vocês mesmos. Vocês amam a Jesus? E vocês amam o tanto que vocês acham que amam? Por que vocês me chamam de Senhor se não obedecem às minhas palavras? Pedro, tu me amas? Mas há um agravante aqui, irmãos. O problema não é achar que ama mais do que ama. Mas há ainda um problema maior. É decair num pouco de amor que nós tínhamos a Deus. Há um problema gravíssimo em não amar a Deus ou amar pouco a Deus. Mas é mais grave ainda quando aquele pouco de amor que a gente tinha a Deus, ele desce um degrau, desce 2 degraus, desce 3 degraus. Amar a Deus. E essa foi a reclamação à igreja, ao anjo da igreja em Éfeso, a igreja dos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E eu também, quando o Espírito Santo me trouxe todas essas memórias, toda essa vivência na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, parece que eu ouvi ele dizer bem assim para mim: você já me amou mais do que você me ama hoje, cara. E você, que me ouve essa noite, como é que está seu amor por Jesus? Eu penso, irmãos, que nós chegamos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo, nós conseguimos vencer umas coisas gravíssimas que é o pecado, e a gente consegue deixar de ser escravos do pecado. Mas nós caímos em tantas armadilhas tão banais, tão banais, tão banais. Quais armadilhas são essas, pastor? As armadilhas banais que nós caímos durante a nossa vida são as coisas legítimas que nós temos no nosso dia a dia. São os não pecados que estão nos afastando de Deus. São os não pecados que nos afastam de Deus. São as coisas autênticas que você pode, que você deve fazer. Essas sim estão nos afastando de Deus, sim. Nós talvez deixamos o adultério, nós deixamos a mentira, nós deixamos a corrupção, deixamos uma infinidade de coisas. E nós nos atolamos em coisas legítimas da vida. E essas coisas legítimas da vida têm nos distanciado do amor a Deus. Quando você consegue ficar livre disso. E eu lembro que nós íamos a pé. E nós amávamos a Deus. E hoje nós temos carro. E parece que o carro tirou o nosso amor a Deus. Eu lembro que não tínhamos dinheiro. Mas hoje o fato de podermos pagar uma pizza nos afasta de Deus. Eu lembro que tínhamos pouquíssimas roupas. E esses tanto de roupa que nós temos hoje nos afasta de Deus. Hoje, o que nos afasta de Deus não são necessariamente os nossos pecados, é o nosso bom emprego. É o nosso filho. É o nosso cotidiano. Porque agora eu tenho um trabalho. Agora eu estou ocupado. E agora eu estou cansado. E o cansaço eu costumo dizer que é um ladrão. Não são os nossos pecados que têm nos afastado de Deus, irmãos, são as coisas legítimas dessa vida. Ah, pastor, eu estou cansada demais. Ah, pastor, eu estou cansado demais. Nos afastamos de Deus por causa das legitimidades da vida. E se Jesus te perguntasse hoje, se dissesse o seu nome hoje, o seu nome, Wellington, olha aqui para mim, deixa eu atravessar o olhar, trocar olhares com você. Você me ama, cara? E se ele dissesse o seu nome,
tenta imaginar Jesus dizendo o seu nome, olhando no seu olho e perguntando: você me ama? Você me ama? Você me ama? Todas as vezes que Jesus dizia para Pedro, e que Pedro respondia: você me ágape, e ele respondia: eu te filéu, Jesus dizia: então cuida das minhas ovelhas. Talvez esteja aqui, irmãos, um dos grandes motivos de nós, essa nova geração de crentes ser tão folgada. Sim, nós exageramos no nosso passado. Nós fizemos coisas que Deus não pediu para a gente fazer em excesso de trabalho. Nossos domingos eram terríveis. Nós exageramos sim de tanto trabalhar. Sim, é verdade. E nós caímos num outro ponto, irmãos, que é de não fazer nada para Deus. Nós somos uma geração de igrejas, de irmãos, onde deixa eu ver o que a igreja pode me oferecer. Nós somos um bando de folgados. E sabe por que a gente é folgado, irmãos? Porque a gente não ama a Deus. E a gente deixou o amor esfriar. Eu não estou te dizendo para você morrer de trabalhar para Deus, mas pare e pensa: o que você está fazendo para Deus de verdade? Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. Um dos grandes motivos para o desânimo de muitos aqui, e do Brasil e do mundo inteiro, para não trabalhar para Deus, é exatamente a falta de amor a Deus. A falta de amor a Deus. Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas. E aqui Jesus restaura o Pedro. E aqui Jesus restaura o chamado de Pedro. E aqui Jesus restaura o ministério de Pedro. E os 153 peixes? Que 153 peixes? O quê? Eu tive novamente uma memória curada. Eu fui remetido ao que eu vivi com Ele há 3 anos atrás, que aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E Ele está aqui novamente me trazendo essa memória. Peixe, eu sou cuidador de gente. E sabe por que se torna tão cansado cuidar de gente, irmãos, no atual dia, nos atuais dias? É porque se você não ama a Deus, as pessoas se tornam muito pesadas para você carregar. É desanimador cuidar de pessoas. É desanimador liderar pessoas. Por quê, pastor? Porque elas são pessoas. E qual é a âncora que segura uma pessoa que vai cuidar das outras? O amor a Jesus. Você me ama? Então cuida dos meus. Cuida daqueles a quem eu morri. Essa falta de amor tem trago muitos crentes folgados. Muitos vêm com a mentalidade de consumo. O que a igreja tem a me oferecer. Como a maioria de vocês que estão aqui à minha frente. O que a igreja tem a me oferecer. E a igreja precisa ter o melhor serviço, a melhor escola, a melhor graduação. Deixa eu ver o pastor, qual grau que ele tem de instrução. Quantos mestrados ele tem, quantas formaturas ele tem. Isso, em dado momento, é de uma besteira, de um tamanho assim. Se o seu pastor não ama a Deus, vocês estão perdidos. Todos vocês estão perdidos. Ganhar pessoas e cuidar delas é expressão de amor que nós temos a Deus. E eu te faço essa pergunta: você ama a Deus? E por que Jesus faz essas perguntas, já encerrando? Porque Jesus é carente? Não, carente sou eu. Carente sou eu. Ele não me pergunta coisa para suprir as carências dele. Carente é você. Por que Jesus nos pergunta? Ele me pergunta se eu o amo, porque Ele sabe que é impossível viver essa vida na terra sem amor a Ele. É o nosso combustível. Ele me pergunta se eu o amo, porque Ele sabe que é impossível viver aqui sem amor a Ele. E Ele me traz a consciência de onde eu estou hoje. E hoje Jesus te pergunta: onde você está em relação ao amor a Ele? Onde você está? Onde você está? Você acha que Deus te escolheu no ventre da sua mãe para você ser o que você é hoje? Para você estar fazendo o que você está fazendo hoje? Ou para deixar de fazer o que você está deixando de fazer hoje? E você acha que todas aquelas profecias lá no passado, na sua infância, na sua adolescência, foram esquecidas? Ou eram coisas emocionais daqueles profetas, daquelas profetisas mesmo? Você realmente acha isso? Tomara que Jesus tenha te trago à memória hoje quem você foi nele e quem você está sendo hoje.
Se coloquem em pé, meus queridos, se coloquem em pé. Como foi o seu encontro com Deus? Qual foi o dia que Ele te marcou? Qual foi a marca que Ele deixou na sua alma? Você esqueceu, mas hoje Ele te lembra. Hoje Ele te lembra e te pergunta, você me ama, me ama, me ama. Onde você parou? Onde você caiu? Qual ferida, pecado ou legitimidade te afasta de mim? Volta, filho, volta. Volta, filho, volta. Oh, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Que o Espírito Santo te traga memórias agora do que você viveu com Ele. Que o Espírito Santo te traga memórias agora, tanto que você fez por Ele. Você não fez para se aparecer, nunca foi. Mas aí talvez você começou a aprender a gostar de ser reconhecido e reconhecida, e parou de fazer no dia que não te reconheceram mais. E hoje Ele te traz à memória isso. Como é que você conheceu a Jesus? Como é que você foi marcada? Como é que você foi marcado? E aquele dia? Lembra daquele dia? Lembra daquela hora? Lembra daquela presença gloriosa que eu invadi seu quarto? Você acha que aquilo eu esqueci? Esqueci nada. A sua memória é ruim, mas hoje eu te trago à memória aquilo que te traz esperança. Eu estou te esperando. Eu quero voltar a relacionar com você, não porque eu preciso de você, mas porque você precisa de mim. E você se tornou uma pessoa cínica, uma pessoa fria, uma pessoa cheia de falta de amor e dependente de uma infinidade de coisas dessa vida. Mas eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. E você sabe que todas as suas roupas não te preenchem, o seu carro não te preenche, o seu marido não te preenche, os seus amigos não te preenchem, a droga não te preenche, a quantidade de sexo que você tem, a quantidade de coisas que você faz nessa vida não te preenche. E eu deixei você ir, mas hoje eu estou te chamando aqui, filha, filho, você que me vê em casa, você que me assiste em casa e agora, filho e filha, eu sei do tamanho da sua dor e eu te permiti acontecer isso, mas hoje eu estou te trazendo novamente a mim. Vem, porque eu sou a fonte da água da vida. E você? Você acha que você é isso que você é aí hoje mesmo? Eu quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro.
Você sabe aquele dia que eu te marquei que você não contou para ninguém, minha filha? E que é nosso segredo, e você acha que eu esqueci. Mas eu te trago a memória agora, assim diz o Senhor. Eu te trago a memória agora, estou te chamando novamente. Eu te permiti você viver coisas que você não deveria ter vivido, mas que você achou que sem mim você seria alguma coisa. E eu te permiti você andar e te dei corda, mas você sabe o que você se tornou hoje. Falo contigo, minha filha, e eu te digo nessa hora, está na hora de voltar para mim, porque você vai se perder. Satanás te espera com os braços abertos, mas maiores estão os meus braços para você. Assim diz o Senhor: vocês não encontrarão vida fora de mim. E eu vos pergunto nessa hora, se vocês me amam, não é por carência, porque o amor sou eu, a fonte de amor sou eu, e vocês dependem desse amor. Vocês se perderam nas legitimidades, vocês se perderam nos meus presentes, vocês se perderam nas coisas boas dessa vida que eu dei para vocês, que eu abri mão para vocês, e vocês se esqueceram que vocês só viverão felizes nessa terra se relacionarem e se me amarem de verdade. Eu deixei esse maior mandamento, não é para que eu me sentisse glorioso, porque eu sou glorioso. Eu te deixei esse maior mandamento porque vocês só conseguirão viver se for através do meu amor por vocês. Assim diz o Senhor a essa igreja. E assim como eu disse ao anjo da igreja em Efésios, eu digo a todos vocês: lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Estou te esperando no quarto. Estou te esperando na sala, estou te esperando dentro do seu quarto, uma intensidade de adoração e de amor que estaremos envolvidos e vivendo, e você que depende disso. Eu sou a sua fonte, eu sou o seu Deus, e sem mim nada você vai poder fazer. Você se encantou com as marcas de roupa, você se encantou com as marcas do perfume, você se encantou com o salário que você tem hoje, mas eu quero te dizer, eles não te trarão felicidade, eles poderão te trazer perdição. Você se encantou com o carro, você se encantou porque agora você não anda mais a pé. Você se encantou com as roupas, e elas são realmente lindas, mas saibam, a alegria de verdade vocês só encontrarão em mim. E eu te pergunto novamente: você me ama? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Se você me ama, cuida dos meus. Mostra isso em Atos. E aqui eu entendo que Jesus não simplesmente queria ouvir a expressão de amor em palavras. Jesus queria ouvir a expressão de amor em atitude. Quem é você hoje, filha? Quem é você hoje, filho? Quantas horas você conseguia orar e quantos minutos hoje você passa orando? Quantas vezes eu te embalei, há uma unção profética nesse lugar. Quantas vezes eu te embalei nos meus braços aquele dia na sua casa. E você se encantou com as legitimidades dessa vida, que os meus braços não te fazem mais falta, mas você se tornou triste. Você se tornou infeliz, você se tornou amarga, e você se tornou amargo e frio. E agora você começa a falar mal da minha igreja. Você começa a falar mal do meu povo. Eu sei quem é minha noiva, eu sei quem é minha igreja, e eu sei do defeito de todas elas, de todos os defeitos da minha igreja, eu sei, mas é a minha noiva e a minha igreja. Você me ama, cuida dos meus. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus filhos, cuida dos meus. E a igreja, eu estou cuidando dela. E no tempo certo ela se levantará. Enquanto isso, arrepende-te do teu amor. Esse falso e fajuto amor que você perdeu. Não era grande coisa, mas era muito mais do que é hoje. Estou te esperando nas nossas relações. No nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro nessa hora, Pai. E eu selo essa palavra sobre a sua igreja, Senhor. Perturbe-os essa semana, Senhor. Perturbe-os a mente e o coração, porque eles esqueceram que eles são em Ti. Eles estão encantados com as coisas desse mundo e não sabem que isso é tudo passageiro, Senhor. Mas eu oro nessa hora, Senhor. Incomode-os e reaqueça, desperte o dom, Senhor, que o Senhor deu a todos eles, e que eles possam fazer isso em alegria e com alegria. Eu oro por sua noiva, eu oro pelo seu povo agora, no nome de Jesus. Amém, amém. Ainda com os olhos fechados, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero saber se há alguém aqui essa noite que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus.
Pastor, eu estou distanciada do Senhor. Eu estou distanciada do Pai. E eu gostaria de voltar para o Pai essa noite. Só levante uma das suas mãos que eu vou orar por você. Alguém aqui essa noite que gostaria de reconciliar-se com o Senhor Jesus. Eu preciso entregar minha vida a esse Jesus. Isso tudo que você falou aí, pastor, eu nunca vivi. Eu quero viver essa experiência com Jesus, com o Espírito Santo. Se alguém aqui essa noite, essa é a hora. E Ele te chama e não endureça seu coração, não, só. Não endureça seu coração, não. Há alguém aqui essa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos que eu vou orar por você. Jesus é muito bom, eu não sou tanto. Eu não costumo postergar nesse momento. Jesus está te dando uma chance para entregar a sua vida a Ele. Se há alguém aqui essa noite, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Se não, que Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Olhem para mim. A maior e melhor pregação de todos os tempos não é aquela que te faz sair todas as vezes feliz da igreja, mas é aquela que te faz sair arrependido dos seus pecados e saber que você precisa melhorar em Deus. Se você tem essa consciência aqui agora, que você precisa muito melhorar em Deus, graças a Deus eu consegui fazer e ajudar você e ser instrumento de Deus na sua vida. Agora, de nada serve esses minutos que eu tive aqui, se você não colocar em prática, vai ser apenas uma palestra de um pastor. O Pai te espera essa semana, de braços abertos. Estendo as vossas mãos assim, todos vocês. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, não só agora, mas para todos sempre, no nome de Jesus. Abraça seu irmão aí, que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.